RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A RDC TV chega ao segundo dia de uma série de entrevistas com candidatos que disputam 2 vagas do Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder. A nossa grande cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e os candidatos a vice-governador em 1º de outubro, com exclusividade na TV. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia de votação. Nessa noite, eu e a jornalista Thaís Teixeira recebemos o candidato João Augusto Gomes, do PSTU. Serão 3 blocos. Após a apresentação, o candidato irá responder questões relevantes para o Senado e também para o Rio Grande do Sul. Candidato, esta é uma oportunidade de aproximação à comunidade gaúcha. Boa noite. Quem é o candidato João Augusto Gomes? Boa noite, Luiz. Boa noite, Thaís. João Augusto é um militante político de longa data do PSTU e constrói a luta dos trabalhadores. Eu nasci em Passo Fundo, sou morador hoje de São Leopoldo e sou diretor do Sindicato de Correios licenciado, Sindicato dos Trabalhadores de Correios, que tem uma longa história e tal, um histórico bastante grande e que, com o passar do tempo, eu fui me constituindo, digamos assim, de diretor do Sindicato de Correios em um militante político. E por isso hoje sou candidato ao Senado Federal. Boa noite. Boa noite, candidato. Obrigada pela sua participação. A minha pergunta vem ao seguinte: o senhor é filiado ao PSTU desde 1992, né, junto com a fundação do partido. Então, a gente percebe que o senhor tem uma posição ideológica bastante definida, já que permaneceu sempre no mesmo partido. Eu vejo aqui em pesquisas que o senhor concorreu como vereador em 2012. E como deputado estadual em 2014. O senhor não atingiu uma votação suficiente para conquistar mesmo a posse dos cargos. Se o senhor não teve, então, uma experienciação política, nem em nível municipal, nem em nível estadual, por que o senhor está tentando se candidatar ao Senado, que seria um passo bem maior, sendo que as pessoas, a população ainda não lhe conhece para poder fazer um parâmetro, um comparativo? Por que o senhor está tentando, então, se lançando ao Senado? Thaís, essa é uma pergunta interessante porque o PSTU é diferente dos partidos tradicionais. Nós trabalhamos a partir de uma militância cotidiana. Nós não nos lançamos candidatos no período das eleições. Nós fizemos política no dia a dia. E isso faz com que os quadros, digamos assim, militantes do PSTU, eles tenham tarefas a cada novo processo, digamos assim. E as eleições, para nós, é uma continuidade da nossa militância política. Então, nesse sentido, eu hoje estou destacado pela organização, pelo PSTU, para ser um dos seus candidatos a senador. O senhor tem uma base de atuação junto aos trabalhadores da sua categoria, enfim, associações, entidades? Certamente, Luiz. Eu estou há 22 anos trabalhando nos Correios, sou carteiro, com muita honra e tal. E eu, desde sempre, militei junto ao Sindicato de Correios, do ponto de vista das campanhas salariais, do ponto de vista do debate contra a privatização dos Correios. Então, eu tenho, digamos assim, um largo conhecimento do ponto de vista da luta da classe trabalhadora e, por isso, o PSTU aposta em mim como candidato a senador. O senhor fala em Correios, o Correios juntamente, candidato, juntamente com o Corpo de Bombeiros, já esteve entre as instituições mais conceituadas, que a população mais acredita e mais confia. Já teve
em primeiro lugar, revezando com o Corpo de Bombeiros. Hoje, os Correios estão numa situação bem ao contrário disso. Como é que o senhor vê isso, a imagem dos Correios hoje, e o que o senhor poderia fazer como senador para que isso mudasse? Evidentemente que você tem um processo de desgaste da empresa de Correios e Telégrafos junto à população, e isso principalmente final do ano de 2017, início dos anos 2018, isso foi bastante comentado na imprensa, no dia a dia e tal. E a população com razão e tal, porque o que acontece nos últimos anos nos Correios é de que você tem um sucateamento da empresa bastante grande e tal. E aí, ao longo do tempo, ela vem perdendo esse prestígio que você se referia, Luiz. E é interessante, do ponto de vista da gente que acompanha o dia a dia dos trabalhadores de Correios, que em determinados momentos se percebe claramente que não é o problema do trabalhador de Correios, e sim o problema de quem o administra, da forma como se faz gestão em Correios. Tanto é que não tem concurso público nos Correios desde 2011, e você tem uma nova sistemática hoje nos Correios de distribuição da correspondência, que o carteiro que passava todos os dias na tua rua, ele passa um dia sim, um dia não. E isso faz com que a população se coloque contra o trabalhador de Correios, mas que não é o culpado, e sim a questão da gestão. Uhum. Além dessa questão da gestão, a gente passa por um momento também de muita digitalização, onde há muitas correspondências que antes eram entregues pelo carteiro, agora acabam também tendo acesso por meio digital, por e-mail, por SMS, acabou também tendo uma redução. Isso impacta também no número de carteiros, nessa questão de diminuir a parte da mão de obra humana? Você tem uma transformação, e isso é fato, mas essa transformação, se você for pegar do ponto de vista de pesquisa, ela não é a grande transformação. No Brasil e em boa parte do mundo, o papel ainda é o documento, né? Por mais que você tenha a renovação do ponto de vista do e-mail, do ponto de vista das redes sociais, o papel ainda é o documento. Então, você tem uma realidade, principalmente da população da periferia, de correr atrás do DOC, de correr atrás do papel para poder fazer o pagamento das suas faturas. E aí é interessante falar, Thaís, que uma das medidas nossas é totalmente contra qualquer privatização. Nós achamos que não se entrega o patrimônio público de jeito nenhum. Até porque, como eu falei antes, o problema não é do trabalhador, não é do carteiro, não é do trabalhador OTT, do atendente. E assim como não é o problema do bancário e tal, né? Se pegar a Caixa Econômica Federal, pegar a questão do Banco do Brasil, Petrobras, por exemplo, não é o problema do petroleiro e tal, não é do trabalhador concursado. Na realidade, é a forma como se administrou os Correios. E se você for pegar do ponto de vista do PT e tal, do Partido dos Trabalhadores, da forma como tratou os Correios, você vai ter, na realidade, um grande problema e tal, da forma como encara as estatais. Na nossa opinião, as estatais, elas têm que estar a serviço da população, primeiro, ela tem que ser inclusive dirigida e coordenada pelos trabalhadores, na nossa opinião. Por isso que a gente defende um governo a partir dos conselhos populares. E reforçando a pergunta do Luiz, se caso seja eleito senador, conheces a realidade dos Correios, qual seria a medida, então, de gestão para poder continuar a empresa como uma estatal e não acabar sendo sucumbida pela iniciativa privada? A primeira das medidas é que você tem que trabalhar do ponto de vista de que a entrega da correspondência, ela é um direito de todo cidadão. Então, o primeiro papel dos Correios é um papel social. Essa é a primeira estação. Assim como, na nossa opinião, as demais estatais, ela tem um papel social, sempre. E é preciso partir disso, né? Se você for trabalhar, conversar com um trabalhador de Correios de 15 anos, 20 anos, você vai ver que no histórico dele não havia a questão de lucro
essa sede pelo lucro e tal. É a partir de que esse discurso começa a pegar, do ponto de vista de gestão, de correr atrás do lucro, que você começa a ter os problemas do ponto de vista da aceitação da população em relação ao serviço de Correios. Muito bem, nós estamos ao vivo pelo Facebook, Twitter, YouTube. Compartilha, que nós temos também a nossa hashtag RDC Eleições 2016. Você pode participar fazendo perguntas e a gente vai colocar o candidato na linha aí para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Eu quero continuar nessa linha do Correio, já que o senhor falou tanto em gestão, candidato. O Correio, o diretor, o presidente dos Correios é uma indicação política. Qual a sua visão desta iniciativa, dessa atitude política de indicar alguém politicamente para ocupar esse cargo? O senhor como senador, o senhor manteria isso? Evidentemente que não. Porque isso é uma prática que é uma sequência de como a elite brasileira encara a tarefa política, digamos assim, do ponto de vista dos cargos eletivos. Você tem uma questão de trabalhar as eleições, o cargo em si, como algo seu, né? E transforma a questão política numa profissão. E aí, automaticamente, o deputado, o senador, ele vai se transformar numa espécie de uma empresa e tal. E dentro disso está a questão dos cargos das estatais. Quando o político se elege, ele trabalha do ponto de vista de tentar garantir os seus. Através do quê? Através dos cargos políticos, através das presidências das empresas. E isso é um vício que vem ao longo do tempo e não se quebra. E, na nossa opinião, tem a ver diretamente com a questão da eleição representativa e tal. Esse negócio de que elege um e aquela pessoa, aquele senador, vai substituir os trabalhadores, vai substituir a grande maioria da população. A gente não acredita nisso. Na nossa opinião, é preciso que todos os trabalhadores, o povo em geral, participe da política. Tome as decisões. Inclusive, o que a gente defende do ponto de vista de conselhos populares, como falei antes, ele tem a ver diretamente com essa participação ativa da maioria da população, no dia a dia e tal, que possa determinar o que vai ser feito no dia a dia em relação a tudo que se possa pensar. O senhor falou antes ali sobre o Partido dos Trabalhadores ter privatizado boa parte das empresas brasileiras, e o Partido dos Trabalhadores também surgiu como um partido em favor dos trabalhadores, das classes minoritárias, assim como o PSTU também vai por essa linha. Então, a pergunta é sobre essa questão de reestruturação do país, que a gente está falando muito hoje das reformas tributárias, das reformas trabalhistas. Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês veem a forma como o PT, que também foi um grande partido de esquerda, que se lançou, foi o mais antigo também dessa ideologia, e ele ter acabado dentro dessa situação que se encontra hoje, e como é que vocês avaliam isso? Isso é parte da reforma trabalhista, reforma tributária, e como o PT acabou desencadeando todas essas reformas que também envolvem trabalhadores, que também acabam estando dentro de todo esse contexto que a gente está aqui conversando. Você tem uma situação, Thaís, de que 2007, 2008, a crise econômica mundial, ela vem se abatendo sobre os países em nível mundial e vai chegar no Brasil em 2013, 2014. A partir daí, cresce uma vontade na elite política brasileira de impor as contrarreformas que a gente chama. Por quê? Porque falta dinheiro. Começa a cair a lucratividade dos grandes empresários. E aí é necessário que a elite política brasileira consiga vias de aumentar a lucratividade dos empresários, da burguesia em geral, das 100 maiores empresas do país.
E a partir disso começa a questão de ataque aos direitos dos trabalhadores. Na nossa opinião, a reforma trabalhista já votada, a tentativa de uma nova reforma previdenciária, ela vem nesse sentido, né? Porque se você trabalha do ponto de vista de que é possível tirar direito dos trabalhadores, aí você vai ver o seguinte: qual é o salário mínimo que o Brasil pratica nos dias de hoje, né? O que se faz com esse salário mínimo? Qual a possibilidade de você viver com isso e tal? Então, se você for pensar a própria distribuição de renda no país e tal, você tem 6 pessoas que têm um acúmulo de riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros. Esse tipo de coisa, é por isso que a nossa candidatura se impõe na nossa opinião e tal. É preciso inverter esse tipo de coisa, né? E uma das grandes mazelas que trouxe a crise econômica, quando se abate no país, é a questão dos desemprego. O desemprego no país hoje, ele não atinge esses 12, 13 milhões que o governo fala do ponto de vista oficial e tal. Na realidade, ele é muito superior e tal, né? Se você pegar as ruas de Porto Alegre, por exemplo, você vai ver o desemprego e tal. O número de vendedores ambulantes que tem na cidade hoje, né? Está tentando sobreviver, está correto, acho que está certo e tal, tem que sobreviver e tal. Mas isso é um sintoma claro e tal, de que o desemprego está explodindo e tal, né? E daí, do ponto de vista das nossas propostas, nós achamos que uma das propostas para reduzir o desemprego, tentar eliminar o desemprego por completo, é a questão de redução de jornada de trabalho. O senhor, com relação às reformas que já foram implementadas, o que o senhor mudaria, especialmente falando sobre terceirização? O que o senhor mudaria com relação a essas últimas reformas? É interessante porque, na nossa opinião, em relação à reforma trabalhista, a gente pede a revogação. E aí tem uma situação da segunda pergunta tua, Thaís, que eu gostaria de voltar um pouco, Luiz, só. Por favor. De que tem a ver diretamente com o papel do PT. O que foi o PT e tal? O que era o PT do início dos anos 80 e o que foi o PT do ponto de vista de administrar o capital? O que foi o PT e tal? Ele acabou administrando para os mesmos de sempre. Então, não há diferença na política do PT em relação a Fernando Henrique Cardoso, em relação a Fernando Collor de Mello, não há diferença, então. Se você for ver o Lula, quando ele assume em 2003, a primeira medida dele é uma primeira reforma da Previdência, né? O Lula falava aí, antes de ser preso e tal, que não entendia por que os banqueiros reclamavam do governo dele. Porque os banqueiros nunca tinham ganhado tanto dinheiro como ganharam no governo dele. Então, esse tipo de situação, na nossa opinião, leva ao Partido dos Trabalhadores a se desqualificar como defensor da classe operária, na nossa opinião e tal. Então, hoje vocês não se identificam com o PT, embora sejam todos da linha de esquerda. Porque essa questão da esquerda, ela é complexa e tal. O que é de fato esquerda e tal, né? É um debate e tal. Na nossa opinião, a questão de esquerda, ela tem a ver diretamente com a questão de defesa do socialismo. Inclusive de morte do capitalismo. Na nossa opinião, o que eu falava antes de inverter e tal, tem a ver diretamente com a questão de destruição do capitalismo. O capitalismo está aí e tal. Tem uma grande produção de alimento, 100% superior ao número de habitantes do mundo e tal, mas você tem milhões morrendo de fome todo ano. Uhum. Então, na nossa opinião, o capitalismo não deu certo e tal. E todo e qualquer partido, organização que achar que a partir da administração do capital vai resolver o problema do trabalhador, vai resolver o problema da previdência, está enrolando e tal, está errado, está equivocado, não vai fazer isso, não vai fazer, porque está demonstrado aí e tal.
Como é que o senhor pretende, como senador, como candidato a senador, convencer o eleitorado que o capitalismo é superado, impor, no caso, o socialismo do seu partido? Como seria convencer? Evidentemente que esse não é um processo que se dá via eleições, né? O Allende tentou no Chile de 1973 e o que acabou se dando no Pinochet, bom, e na ditadura do Chile e tal. Não se dá pelo processo eleitoral. Nós do PSTU, nós achamos interessante e tal que a classe trabalhadora nos veja, né? Em especial a mim e tal, como candidato a senador, do ponto de vista de ser uma referência para a classe trabalhadora. Nós achamos isso extremamente interessante, tal, que a gente consiga, nas nossas candidaturas modestas, da nossa forma de fazer política e tal, mas que percebam que a gente é essa alternativa da classe trabalhadora. A questão do socialismo, ele vem do ponto de vista da necessidade da classe trabalhadora. Existe uma necessidade que impera hoje do ponto de vista de educação, saúde, transporte público, as condições das ruas aqui em Porto Alegre, cheia de buraco. Existe uma demanda enorme tal. Do povo em geral, digamos assim, né? E, na nossa opinião, o socialismo é isso. As necessidades da classe trabalhadora. E a partir disso, a gente trabalha do ponto de vista da mobilização, do ponto de vista da conscientização. Porque o socialismo é isso. O socialismo é você lutar e tal pelos teus direitos. Por isso que a gente tem o slogan da questão da rebelião. Para nós é preciso uma rebelião. Que rebelião? Dos caminhoneiros agora, a greve dos caminhoneiros. Nós achamos muito interessante, muito importante que tenha ocorrido a greve de caminhoneiros. Na nossa opinião, está acontecendo uma rebelião aqui, greve de municipários aqui em Porto Alegre, né? Para nós é isso, é o povo, é os trabalhadores, é a classe trabalhadora se juntar para lutar pelos seus direitos. Essa é a nossa rebelião. Deixa eu só fazer uma pergunta, Thaisa, claro, não querendo te interromper. Não, fica à vontade. Para pegar essa linha do candidato, o senhor acha que seria fácil convencer a população sobre essa questão, essa divisão socialismo, capitalismo? O senhor acha que a nossa população sabe hoje compreender o que é capitalismo e socialismo? Você vai ter uma questão de coincidência das coisas. Nós reivindicamos, por exemplo, a Revolução Russa. A Revolução Russa, a massa não sai para a rua gritando revolução. Na Rússia era paz, pão e terra. 3 bandeiras, na nossa opinião, da vida das pessoas. Aquilo que eu falava antes, da questão da necessidade. É a partir da necessidade que se compreende as coisas. Os caminhoneiros estavam tendo uma situação de dificuldade e tal no seu trabalho, resolve se juntar e questionar aquilo. Podemos discutir o resultado e tal, podemos discutir, né? Mas se mobiliza a partir de uma demanda e tal, de uma necessidade e tal. Que é isso e tal, que é a questão de vida, é preciso viver e tal, da forma como está se vivendo, está se tendo o crescimento ideal do ser humano. Você tem um número significativo de morte na periferia, né? O Exército no Rio de Janeiro cresceu as mortes, cresceu o número de assaltos. Você tem a situação do feminicídio cada vez maior, né? Cada vez maior, cada vez mais mulheres morrem e tal. Você tem a situação do jovem adolescente, por exemplo, que não tem espaço nenhum, a não ser que seja privado, a não ser que seja o shopping e tal. Você tem o idoso
que não tem para onde ir, a não ser as casas e tal, que acabam colocando as pessoas lá de uma forma bastante complexa e tal. Você não tem... é necessário investir na vida e tal. É necessário que as pessoas tenham o mínimo e tal de felicidade e tal. Este nosso programa especial, que está entrevistando os candidatos ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul, faz um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta aqui pela RDC TV com esta série de entrevistas com os candidatos ao Senado do estado do Rio Grande do Sul. Hoje estamos entrevistando o candidato João Augusto Gomes, do PSTU. Thaís, eu vou manter a minha palavra, né? Que eu te interrompi no bloco anterior. Por favor. Não, mas foi uma interrupção totalmente adequada. Por favor, a pergunta é sua. Obrigada. Candidato, já que estamos falando de socialismo, e é evidente que não vamos poder falar sobre isso e nem passar para a nossa população no período de eleições, sendo que é um assunto extremamente denso e necessita de muito estudo, né? Um assunto muito profundo que existe há muito tempo na nossa história, não do nosso país, mas na história do mundo também. Mas para a gente poder exemplificar para o nosso público, vamos tratar de uma situação bem pontual que o Rio Grande do Sul vive atualmente, que é a questão do parcelamento de salários, feita pela estratégia que foi adotada pelo governador José Ivo Sartori, do MDB, para poder reorganizar as contas do Rio Grande do Sul. Como o socialismo resolveria essa questão? A primeira situação, é importante que se diga, Thaís, que você tem opções a serem feitas. E o governador Sartori, ele fez uma opção. Eu passo a pagar parceladamente os salários, de acordo com o dinheiro que vai entrando no cofre do Estado. Mas, por outro lado, a vida ela não para, se você for ver. Se você parar para analisar a movimentação dos secretários do Sartori, a movimentação mesmo do Sartori, a vida não parou, então. Fez-se uma opção, então. Na nossa opinião, é possível pagar o funcionalismo em dia. O que você precisa trabalhar? Você precisa diminuir as isenções fiscais. Você precisa trabalhar do ponto de vista de não encarar o Estado como uma empresa de iniciativa privada e tal. O Estado é muito mais do que isso e tal. Se você encarar do ponto de vista de balanço contábil o Estado, que seja o município, a União, bom, aí você vai ter esse caráter mercantilista e tal, de administração do Estado. É preciso, como eu falei antes, que se veja a questão a partir da necessidade das pessoas e tal. Até porque, do ponto de vista mesmo da ótica capitalista, não é a melhor medida e tal. Tá se vendo aí, a Argentina e tal, tá com uma crise significativa aí, né? Econômica, financeira e tal. Mas quais são as alternativas que está se tendo, né? Venezuela e tal, uma crise profunda e tal. Quais são as alternativas que está se tendo e tal? Não necessariamente a alternativa, mesmo pela ótica capitalista, é você simplesmente tirar o crédito. Não. Há setores que investem em crédito e tal. É verdade. O Japão, por exemplo, ele não está passando por essa crise e tal que se abate aqui, principalmente na América Latina e tal. Mas o sistema capitalista, em geral, tem crises sucessivas e tal. Mas o Japão agora, por exemplo, tirou uma medida dentro da ótica capitalista de que os trabalhadores não devem mais trabalhar na segunda-feira para consumir. Entendeu? Então, são óticas diferentes e tal. Mas, na nossa opinião, a primeira medida é acabar com as isenções fiscais.
Na nossa opinião é isso. Outra situação, o número de dívida que tem das empresas com o Estado é significativo e tal. Se você pegar a questão da Lei Candir, se você pegar inúmeras iniciativas do governo do Estado, vai no sentido de que os empresários podem levar o dinheiro, por um lado. Por outro lado, se você for ver, as multinacionais não deixam o dinheiro aqui no Estado. As multinacionais mandam o dinheiro para fora. Se você pegar GM, em Gravataí, um exemplo evidente disso e tal. Então, essa sintonia entre você ter um Estado de caráter humano, humanitário e tal, né? Diferente da questão capitalista e tal, econômica, financeira, é uma primeira situação. Segunda situação, é preciso você atacar onde está o problema. E, na nossa opinião, o problema está principalmente do ponto de vista das dívidas e das isenções fiscais. Candidato, duas perguntas em cima disso que o senhor respondeu. Primeiro, o senhor pega um Estado quebrado, que isso é fato, que foi o que aconteceu. Como é que o senhor faria para, além disso que o senhor já falou, da questão dos incentivos fiscais, isso não seria suficiente com o Estado quebrado e com o que deve para a União, para bancos, enfim. Outra questão, duas perguntas. O senhor falou da GM. O senhor seria a favor, contra a vinda de uma multinacional do porte da GM, uma Ford, uma Toyota para o Rio Grande do Sul, já que o senhor diz que seus lucros vão para o exterior? Sim, evidentemente que você tem uma situação de exploração das multinacionais. Você tem uma diretriz das principais multinacionais de que ela trabalha a partir da sua lei. Ela se impõe frente ao Estado de Direito e tal. Ela é para além e tal de algo que vem aqui do ponto de vista de contribuir e tal. Se você for ver a própria movimentação, você percebe isso. As multinacionais, elas vão para onde a mão de obra é mais barata, para onde as isenções fiscais são superiores. Existe uma guerra e tal entre os estados para garantir determinadas empresas e tal. Isso não vem no sentido de contribuir e tal. Na nossa opinião, não vem e tal. Se você for ver, inclusive o próprio ritmo interno da GM e tal, o número de trabalhadores que tinha quando se instalou em Gravataí e o número de trabalhadores que tem hoje. E se você for ver, a produção ela aumenta com menos trabalhador, ou seja, com menos mão de obra, existe mais produção. E a lucratividade ela vai para fora. A lucratividade não fica aqui. Então, nesse sentido, você tem muitas condições de desenvolver, por exemplo, as empresas nacionais. Por que não se desenvolvem as empresas nacionais? O que houve com a questão do trem, das possibilidades de levar carga? Por que se acabou com isso, de uma certa forma, né? Você tem o mínimo do mínimo hoje no país. É uma opção política que se fez, tal. E uma opção política voltada para quem? Para a iniciativa privada, então. Para a questão da exploração, para as multinacionais. Se você pegar o governo militar, foi isso e tal. O governo militar foi isso, né? Se você pegar os rios do Brasil e tal, por que não se aproveita melhor os rios e tal? Por que não se escoa a produção via marítima e tal? Por que é? Por que tem que ser caminhão e tal? Todo o tempo e tal? Por que tem que ser assim e tal? Que opção se fez e tal? O que era o objetivo a partir dessa opção? Nessa situação, em relação à GM. Do ponto de vista da dívida, a dívida, na nossa opinião, ela precisa ser questionada e tal. Ela precisa ser revista e tal. Ela precisa ser colocada a partir da matemática para ver, inclusive, se já não se pagou a dívida e tal, né?
Porque se você for ver... Você duvida disso? Não, não duvido, entendeu? Mas é preciso ver os números e tal, porque se você for ver a dívida do Estado, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dos outros estados, ela está ligada diretamente à dívida pública da União. E a dívida pública, ela vai para o bolso dos banqueiros. Então, está conectado a essas coisas, entendeu? Você vê isso que aconteceu no Rio de Janeiro agora, né? Domingo de noite. O incêndio do Museu Nacional, né? Tem a ver diretamente com essa opção que se fez e tal. Pouco dinheiro, dificuldade, né? Perda de um patrimônio histórico, então. Tem a ver diretamente com isso, então. O Rio de Janeiro, parte, pelo menos, do funcionalismo público estadual, teve que ter doações de alimento para poder sobreviver e tal. Isso é fora de questão e tal. O nosso estado, assim como o Brasil, também atravessa essa grande crise econômica e fiscal. Como vocês veriam, dentro da ótica do socialismo, o regime de recuperação fiscal do nosso estado? Na nossa opinião, a gente taxaria as grandes fortunas. Nós taxaríamos quem ganha mais e tal. No Brasil, é o povo trabalhador que paga impostos. Os grandes bilionários não pagam impostos e tal. E você precisa taxar essas grandes fortunas. Você precisa taxar a lucratividade das grandes empresas e tal. É preciso que a iniciativa privada, ela contribua com a vida e tal. Não pode ser que a iniciativa privada sirva única e exclusivamente para acumulação capital e tal. Há bilionários no país que não sabem onde botar dinheiro e tal. De tanta grana que tem e tal, de tanto dinheiro que tem e tal. E você tem um grande número de pessoas que não tem para sobreviver e tal. Então, essa questão humanitária precisa determinar e tal as medidas de um governo, do PSTU, por isso, na nossa opinião e tal, a questão dos conselhos populares, a questão de iniciativa a partir das necessidades humanas e não as necessidades do capital. Taxando também heranças. Sem sombra de dúvida, claro, sem sombra de dúvida. Porque, na realidade, o que é a herança, né? A herança não cai do céu, né? A herança, na realidade, é do pai, do avô, que em determinado momento explorou, né? Na nossa opinião, é isso. A lucratividade, ela não vem do camarada que sonha de noite e tal, com a fortuna e no dia seguinte se acorda com aquela fortuna. Não, existe um processo de exploração e tal. E o Brasil foi formado dessa forma, né? Se você for ver do ponto de vista histórico do Brasil e tal, a elite brasileira, ela se forma do ponto de vista da exploração, né? Lá atrás, na colônia com os negros, bom, e depois de lá para cá e tal. O senhor, quando fala em socialismo, o senhor não teme que o seu eleitor, o eleitor do seu partido, ou aquele que ainda está em dúvida, aquele que não conhece, aquele que quer um novo candidato, no caso ao Senado, o senhor não teme que quando o senhor fala em socialismo, as pessoas não associem a imagem do socialismo bolivariano que está acontecendo na Venezuela e se assustem com isso e o senhor acabe perdendo votos? Evidentemente que o processo eleitoral, a militância política cotidiana, no nosso caso e tal, como militantes do PSTU e agora candidato ao Senado, ele leva você a refletir sobre as coisas. E esse exercício de refletir sobre as coisas, nós achamos muito importante que se dê, evidentemente que sempre, né, no dia a dia, mas principalmente nesses momentos agora, de uma efervescência maior de debate e tal. E aí, nesse sentido, as redes sociais, elas têm cumprido um papel do ponto de vista de, digamos assim, de que as notícias, as coisas, elas têm uma maior velocidade, chegam mais facilmente nas pessoas, só que tem um porém, elas chegam de forma bastante superficial e tal, bastante superficial.
Então, o socialismo para nós, como falei antes, é a questão humanitária, acima de tudo, então. É a garantia da vida. O que acontece do ponto de vista da Venezuela é um outro processo, então. É um outro processo. O Chávez esteve aqui, né? No Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre. E lá, na época, nós já questionávamos o governo do Chávez. A história do socialismo do século XXI, nós não defendemos em lugar nenhum, então. Achamos que é um equívoco e tal. A forma como Maduro está fazendo a gestão da Venezuela hoje, né? Nós somos contra o Maduro e tal. Somos pelo fora Maduro, inclusive, então. Por quê? Porque é um governo ditatorial e tal. É um governo que socialismo às avessas não puxa a classe trabalhadora para de fato fazer gestão do Estado e tal. Nós temos uma outra opinião que é diferente e tal. O que a gente defende é o marxismo. Nós defendemos Marx. Nós defendemos a Revolução da Rússia de 17 a 23. É isso que a gente defende, é esse processo e tal. O que aconteceu do ponto de vista de que a nível mundial se chamou de socialismo real, tal, nós não defendemos isso e tal. Isso é uma questão de debate que é preciso que se faça e tal, do que representou o stalinismo, o que foi a Guerra Fria, tem a ver tudo com esse processo e tal. Inclusive com o que a Thaís falava antes, do ponto de vista do que é o termo esquerda hoje e tal. Na nossa opinião, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, para nós, não é esquerda hoje. Para nós, os milhões que o Lula tem, os milhões que uma boa parcela dos quadros políticos do PT tem hoje, mudou e tal a coisa. Não é mais o sindicalista, não é mais o metalúrgico de macacão e tal. Não é mais isso, é outra coisa e tal. Inclusive, nesse sentido, a gente tem bastante coerência do ponto de vista de ter, por exemplo, as nossas candidaturas em nível nacional, presidente e vice-presidente, são negros. A Vera Lúcia, companheira, mulher, sapateira, ou seja, operária. O Hertz é o nosso candidato a vice-presidente, negro, entendeu? Professor na rede municipal e tal. Então, nós trabalhamos nesse sentido, do ponto de vista de que a classe operária, ela tem que ter vez e voz. Como é que se assemelha, a qual país se assemelha, a qual país, ou qual socialismo se assemelha o que o senhor prega, o seu partido prega? Você vai ter, em 17, na Revolução Russa, ou mesmo antes e tal, você vai ter dias de hoje. Um processo. Não, nos dias de hoje você não tem. No mundo você não tem. Hoje não. E como seria esse socialismo, né? Trazendo para o nosso público essa parte histórica? Seria através dos conselhos populares. Seria através de assembleias, através dos trabalhadores reunidos, que garantiriam a questão de produção, garantiriam a questão de distribuição dessa produção, ou seja, através de uma assembleia de sindicato, por exemplo. Através desse processo e tal, onde você discute, decide, executa. Mas sem essa questão da representatividade, sem essa questão de que o senador A ou o senador B vai fazer e tal. Porque, na nossa opinião, inclusive, é importante que se diga, o Brasil já discutiu em outros momentos, agora menos, né? Mas se discutiu em outros momentos a questão do papel do Senado e tal. Qual é o papel do Senado e tal? Do ponto de vista, eu sei que é a questão da federação, de tentar equilibrar e tal, o papel dos estados e tal, as diferenças que pode ter. Mas do ponto de vista do trabalhador, qual é o papel do Senado? Né? Uma Câmara alta, o que é? Né? Porque você vai ter, o senador, por exemplo, tem direito a 12º, 13º, 14º. O que é isso, entendeu?
do ponto de vista se colocar na realidade de um trabalhador comum. Coloquei isso. Por isso nós defendemos que todo e qualquer político tenha salário igual a um professor. Nós defendemos isso. Por quê? Porque achamos que não pode ser que a política seja uma profissão e tal, e uma profissão que renda da forma como rende. Se pegar aí os candidatos a presidente, dá para perceber claramente. O Henrique Meirelles vai botar milhões na sua campanha eleitoral. De onde saíram esses milhões? O Bolsonaro tem milhões. A declaração do Bolsonaro aí, tá aí. Da onde sai esse dinheiro e tal? Entendeu? Candidato, nós temos um telespectador, o Leandro Caetano, pergunta por que não, questionando o senhor, por que não mais empreendedorismo, diminui impostos e aumenta o empreendedorismo? É a pergunta. A questão do empreendedorismo, ele tem o seu papel e tal. E ele, se você for ver do ponto de vista do mundo e tal, ele teve um papel determinante no surgimento da humanidade e no seu desenvolvimento e tal. Você vai ter a questão do artesão para as oficinas, para as fábricas, você vai ter um processo que foi extremamente positivo e progressivo para a humanidade e tal. A questão do empreendedorismo. O que você questiona é o empreendedorismo do ponto de vista de exploração capitalista. Que empreendedorismo é esse e tal, que eu coloco para trabalhar 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu pago um salário mínimo de R$900, bom, e exploro e tal. Que empreendedorismo é esse e tal, né? Então, é nesse sentido e tal. Evidentemente que a iniciativa de cada um, digamos assim, do ponto de vista de prover coisas, ela é sempre bem-vinda e tal, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da humanidade. Mas a grande questão é você passar a explorar um ser humano. Essa é a diferença. O senhor estava falando ali a respeito das redes sociais que acabam muitas vezes dando informações superficiais em relação aos sistemas de socialismo vigentes em vários países aqui da América Latina. Mas é importante também destacar que as redes sociais acabaram despertando muito interesse da população pelo tema política, né? Antigamente, a gente pode lembrar que as pessoas não tinham esse interesse, inclusive nos horários eleitorais, na televisão, era desligada a televisão, essa aí era um costume da época, e hoje a gente vê um eleitor muito mais interessado, muito mais questionador, muito mais opinativo. Isso as redes sociais acabaram dando vozes para esse eleitor que acaba sendo muito mais perspicaz. Ele não é mais tão alienado e ele vai atrás, ele consome seu próprio conteúdo, né? E a gente estava vendo que como é difícil muitas vezes tu acabar trazendo essa ideologia, essa sistemática da sociologia, do socialismo, num período eleitoral, é um período relativamente curto. Então surge a questão da escola sem partido. Se tu és contra ou a favor dos sistemas de governança já começarem a ser ensinados já neste período, como é que isso aí poderia acontecer, como é que tu encaras isso, se tu é a favor, tu é contra, e como é que isso poderia entrar mais na pauta social, no quesito de conhecimento, para que as pessoas saibam diferenciar exatamente um sistema político do outro. Então, Thaís, a escola, ela tem um papel de fazer com que os seres humanos eles possam se desenvolver, o seu intelecto, o seu conhecimento, o grau de leitura, as ciências exatas, e, por conseguinte, transformar o ser humano num ser crítico, num ser que pense sobre a vida, que
questione os padrões de hoje. E você achar que a partir de impor um debate, que é o debate da escola sem partido, que isso vai fazer com que ideologias governamentais ou coisa pelo estilo de grupo não adentrem a sala de aula, você não vê a realidade. Hoje você tem o ensino, que é uma porcaria, me desculpe falar assim, me desculpe a expressão, Thaís, mas não atende aos adolescentes, não atende. A evasão escolar aumenta com o aumento da faixa etária. O adolescente que está com 15, 16 anos, ele tende a se afastar da escola. Então, o debate, na nossa opinião, é anterior a isso e tal. Essa questão do sem partido e tal, não tenho como algo palpável de que o PT impôs o seu programa nas salas de aulas no Brasil. Não tenho isso e tal. Você for ver o debate de criar indivíduos críticos, ele é muito anterior ao PT e tal, muito anterior e tal. Se você for ver e tal, é bem superior e tal, esse debate. E é preciso isso e tal, é preciso que as pessoas, para poder se desenvolver, inclusive a humanidade e tal, para poder evoluir, ela teve que criticar, ela teve que questionar, ela teve que se impor. E aí você está correta do ponto de vista de descrever as redes sociais como algo que contribui para o pensamento político. É importante isso. Na nossa opinião, junho de 2013 teve um papel fundamental as redes sociais, junho de 2013. E na nossa opinião, junho de 2013, o que houve foi progressivo. Diferente aí, por exemplo, Tarso Genro, por exemplo, faz uma leitura de que junho de 2013 foi regressivo. Na nossa opinião, foi progressivo e tal o que aconteceu. Porque tem a ver com isso diretamente que você fala. As pessoas se indignarem com aquilo que estava acontecendo ou que aconteceu agora em relação à greve de caminhoneiros. Por isso que, na nossa opinião, do ponto de vista de candidaturas, do ponto de vista das candidaturas do PSTU, é necessário a questão da rebelião, porque tem a ver tudo com isso e tal. É preciso que o indivíduo ele se coloque como ser crítico, que ele questione a sua realidade, bom, e se levante contra ela. Uhum. Candidato, como seria o ensino, na sua opinião, já que estamos nessa questão da educação, escola sem partido, o ensino dentro de sala de aula, na sua visão, para exemplificar socialismo, capitalismo, isso deveria ter na sala de aula como disciplina, na sua opinião? Você precisa ter um número significativo de experiências na escola. Se você for ver, o adolescente, ele tende a buscar experiências, porque tem a ver com a questão da idade diretamente e tem a ver também com a questão da formação da pessoa ali, né, no adolescente. Então, nesse sentido, é preciso que a escola, ela seja a mais ampla possível, então. Você tem exemplos ruim porque é por fora sempre do Estado, né? Mas você tem exemplos muito ricos e tal, do ponto de vista de desenvolvimento dos jovens por fora dos padrões escolares e tal. Você tem, por exemplo, a questão do hip hop. Veja o quanto é rico a questão da cultura do hip hop e tal. E isso não é por dentro dos padrões. Pelo contrário e tal. Isso é por fora e tal dos padrões, né?
E você tem na periferia, você tem na cidade e tal, inúmeros exemplos da riqueza que são esses processos e tal. E a escola, ela não consegue abarcar isso e tal, pelo contrário e tal. A escola, muitas vezes, é contraproducente do ponto de vista de desenvolvimento dos indivíduos. Por isso, uma escola a mais ampla possível. Nós estamos entrevistando o candidato ao Senado, João Augusto Gomes, do PSTU, nessa série de entrevistas. E nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube. Compartilhe. O Rio Grande se conecta aqui. Só um minuto, já voltamos. Estamos de volta aqui pela RDC TV com a série de entrevistas com os candidatos a as duas vagas ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. O entrevistado de hoje é João Augusto Gomes, do PSTU. Thaís, você tinha uma pergunta sobre cotas, já que para a gente seguir na linha da educação? Vamos continuar então com a linha da educação. Pelo que ficou claro para a gente, o candidato é a favor, então, de que se converse, seja por manifestações culturais ou dentro de um sistema padrão, sobre socialismo, sobre capitalismo, que isso seja inserido já desde o período estudantil, de que a pessoa já cresça com uma noção bastante clara do que se tratam esses dois sistemas. E, oriundo desse sistema de educação atual, surgiu há bastante tempo já o sistema de cotas, destinado às minorias, aos indígenas, aos negros, a pessoas egressas do ensino público. O senhor é a favor ou é contra o sistema de cotas? A favor, sem sombra de dúvida, Thaís. Na nossa opinião, existe uma grande dívida e tal, com o povo negro, e isso se expressa no dia a dia e tal. A gente não precisa ir longe e tal. Em Correios, por exemplo, uma empresa estatal, né? E mesmo na época e tal, administrada pelo Partido dos Trabalhadores, se percebia claramente e tal, de que você não tinha negros na gestão da empresa e tal. Estou me referindo aos altos cargos e tal. E isso demonstra que é necessário que você tenha políticas e tal que vão no sentido de promover o povo negro, assim como a própria questão indígena e tal, que é preciso que esses setores eles tenham condições de desenvolvimento e tal. E desses processos é a questão das cotas das universidades, e também você vai ter na questão de concurso público, né? E nós somos perfeitamente favoráveis. Mas o senhor acha que o nosso sistema universitário, ele está preparado para receber este aluno cotista, no sentido de que muitas vezes eles vêm com muitas deficiências, ao ponto até de muitas vezes não saber ligar um computador, e por isso também muitos não concluem a faculdade e as vagas ficam ali e não são reaproveitadas, são vagas que se perdem. Esse sistema de cotas, ele tem que se manter da forma como está, ou o senhor acha que ele deveria ser um pouco mais abrangente, até com condições, muitas vezes, do cotista ir e voltar, fazer esse trajeto, esse deslocamento de ida e volta à faculdade? E como é que seria, o senhor acha que o sistema universitário está preparado? Não tem que ter uma atenção especial, porque ele vem egresso muitas vezes num sistema falido, como o senhor mesmo falou anteriormente, de educação, sistema fraco, e muitas vezes ele não se sente em condições de acompanhar o que está sendo dado. Como é que o senhor faria essa harmonização nesse sentido, que hoje é bastante grande essa disparidade? Então, Thaís, a gente conversou no bloco anterior sobre essa situação da educação como um todo. E você vai ter um número de deficiências muito grande e tal, no aspecto geral e tal da coisa e tal.
E se você colocar isso do ponto de vista da dívida que existe com o povo negro, com os indígenas principalmente, você vai ver que digamos assim, de uma certa forma, normal que as pessoas cheguem com esse grau de deficiência, vamos colocar dessa forma e tal aí, entre aspas e tal. Mas nesse sentido, é preciso que se aposte, na nossa opinião, mais ainda nas cotas, não menos e tal. Inclusive por essa própria deficiência, essa própria dificuldade e tal que existe. Porque não é produzido pelo menino, pela menina negro e tal. É produzido pela sociedade e tal, essa situação. E por isso, muitas vezes, pode acontecer da pessoa chegar com esse grau e tal de dificuldade. Mas eu acho que aumenta o desafio e tal. Aumenta a necessidade de você ter um investimento maior. Porque está demonstrado e tal. Ou você aposta em educação, e aí educação do ponto de vista geral e tal, ou você vai ter um grande número de problemas e tal, que a gente vê aí no nosso dia a dia e tal. E se você pegar exemplos e tal, vai nesse sentido e tal. É preciso que, primeiro, as pessoas tenham direito e tal sobre a questão da educação. Até porque a educação, a questão de ler, a questão de escrever é uma conquista da humanidade. E muitas vezes se esquece desse tipo de situação. E por ser uma conquista da humanidade, todos deveriam ter o direito de estudar desde os anos iniciais até o curso superior e tal, a faculdade. Deveria ter esse direito. E o que acontece do ponto de vista do capitalismo, e por isso nós reafirmamos a necessidade do socialismo, é que o capitalismo leva direitos sagrados da humanidade para a questão da iniciativa privada. Quem tem dinheiro estuda, quem não tem dinheiro não estuda. Quem tem dinheiro tem um bom estudo, quem não tem dinheiro não tem um bom estudo. Inclusive, é um processo interessante, porque se você for pegar essa realidade que existe, inclusive distorce o que existe, ou o pouco que existe, de universidades federais, onde você ingressa através do vestibular. E você não tem que pagar mensalidades. Distorce, inclusive, isso. Pela realidade do ensino, por um lado, por outro lado, pela realidade de concepção de mundo e tal, a partir da iniciativa privada, e você acaba tendo um número muito reduzido de vagas nas universidades públicas. Candidato, é fato que as instituições políticas estão com a imagem bastante desgastada junto à opinião pública, e não é diferente com o Senado. Mais da metade dos senadores é acusada de crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, delitos contra a lei de licitação. O presidente do Senado, Eunício de Oliveira, é um deles que está sendo investigado. Vou dar um outro exemplo, Aécio Neves, mesmo com aquele áudio comprometedor com o Joesley Batista, onde diz que ele iria eliminar o primo, o Senado passou a mão e decidiu não caçar o senador Aécio Neves. São fatos que contribuem para deixar uma imagem negativa desta casa política lá em Brasília, o Senado. Eu queria saber da sua opinião sobre esses fatos, o que o senhor poderia contribuir, de que forma o senhor poderia contribuir, o que deve ser feito para que a imagem do Senado não chegasse a esse ponto que estamos hoje, com esses exemplos que eu acabei de citar. Então, Luiz, você tem uma situação que é correta a abordagem que você faz.
ao longo do tempo, a questão da política representativa, né? A partir das eleições e tal, ele cria uma situação de complicência entre o setor estatal, digamos assim, né? Do ponto de vista dos senadores, do ponto de vista dos ocupantes de cargos eletivos e a iniciativa privada. E isso ele vai num sentido que acaba por ter um grau e tal de situações que leva a esses setores a serem processados, a serem questionados, como você falava, Luiz. Na nossa opinião, é preciso que se questione por completo e tal. Essas coisas e tal, porque você tem um grau de desgaste dos políticos, mas quais políticos, né? Você tem um grau de desgaste do político profissional, do político que eleição após eleição, ele vai se elegendo numa situação de relação direta com a questão da iniciativa privada. Na nossa opinião, a política ela tem uma salvação e tal. Mas não é através dos cargos eletivos, não é através do processo eleitoral representativo e tal. Não vai ser assim e tal. Inclusive, se você pegar agora a questão do novo, na realidade, ele não existe e tal, né? O que aparece aí do ponto de vista de novo, que se diz novo e tal, pegar aí a propaganda eleitoral e tal, você vai ver que é mais do mesmo e tal. Ele não tem uma renovação. Se você pegar pelo menos aí, 60% dos deputados federais hoje estão buscando a reeleição. Então, que novo é esse e tal, né? São as mesmas figuras tarimbadas e tal, ao longo do tempo aí. Então, na nossa opinião, é preciso, inclusive, que se questione a existência do Senado, na nossa opinião. Como eu falava antes. É preciso que se veja qual é o papel do Senado. O Senado, ele é importante, né? E dentro do debate que a gente faz, na nossa opinião, é preciso que se questione as instituições da forma como se dão e tal, da forma como estão aí e tal. O que é o Senado, afinal de contas e tal? Para que serve? Que papel ele desempenha e tal? Se você for ver, você tem uma situação de 81 senadores e tal, na grande maioria homens brancos, na grande maioria, né? Que é, de uma certa forma, a expressão da elite brasileira e tal, e acaba legislando a partir de interesses e tal. E por isso vem essa situação que você se refere e tal, do ponto de vista de serem candidatos ou políticos e tal, que tem um número de processos significativo e tal. Porque e isso que você trabalha do ponto de vista de que tem a questão das defesas, né? Como parlamentar e tal, que não pode ser preso normalmente e tal. Você tem um certo grau e tal de cobertura, um certo grau de autodefesa e tal, de um setor que é extremamente corporativo, inclusive tem isso e tal, né? Agora no recesso de agosto, você teve uma comissão de parlamentares que se manteve, digamos assim, ativo no Congresso Nacional. Porque é assim, né? Tem o recesso, mas não necessariamente todo mundo entra em recesso. Tem uma comissão que permanece e tal. E dessa comissão, você tinha pelo menos 2 deputados que há poucos dias tinha saído da cadeia e você tinha um outro que dorme na cadeia. Então, essa é a classe política, digamos assim, do ponto de vista da política de representação. Uhum. O senhor acabou de dizer, então, que é questionável o papel, qual seria a atuação do senador e que o Senado acaba muitas vezes legislando em favor do interesse da iniciativa privada. Então, por que se candidatar, então, a senador
E caso entre dentro dessa casa, o senhor mesmo disse que acabamos legislando em favor de outros interesses, que não interesses de projeto de governo, de projeto de país. Qual é a sua primeira iniciativa ou como lutar contra esse sistema implementado que o senhor acabou de afirmar? Como a gente comentou antes, Thaís, na nossa opinião, é preciso inverter a lógica das coisas. E como se inverter? E inverter as lógicas das coisas significa questionar a concepção de mundo que é aplicado a partir do Senado, se colocando do ponto de vista de candidatura a senador. E isso significa que uma das primeiras medidas nossas, como representantes do PSTU, é do ponto de vista de denúncia do Parlamento, de denúncia do Senado Federal. Esse é um dos primeiros papéis, na nossa opinião. É preciso denunciar e tal. É preciso que as coisas saiam para fora. É preciso que não se componha ou seja parte do corporativismo. Essa revolução, então, que vocês pregam não seriam apenas em manifestações populares, mas seria uma atuação também dos parlamentares dentro das suas respectivas casas. Nós do PSTU, no dia a dia, a gente procura se formar como tribunos políticos no dia a dia já. Por isso que a gente intervém nos movimentos sociais, nos sindicatos, no movimento em geral. E no Senado, o nosso papel também é de tribuno político e tal. E aí, nesse sentido, de botar as coisas para fora, de questionar a situação, de não manter aquilo que a gente assiste aí no dia a dia, que é esse corporativismo todo que o Luiz estava falando antes, do ponto de vista, inclusive, da autoproteção e tal, entre os parlamentares. Candidato, hoje no Brasil, os juízes se tornaram celebridades e buscam os holofotes da mídia a todo instante. Para isso, divulgam conversas sigilosas, escutas telefônicas que são segredos de justiça vêm à tona, chegam ao disparate de mandar grampear linhas telefônicas de advogados. Uma verdadeira aberração. O que lhe parece essa relação promíscua de alguns juízes e o que deve ser feito? O senhor acha que deve ser feita o judiciário brasileiro precisa de uma reforma a partir disso tudo que eu lhe falei, que eu lhe perguntei? Essa situação que você coloca, Luiz, ao nosso ver, ele está dentro do bojo da discussão que a gente fazia aqui anteriormente e tal. Você tem no país, no Brasil, você tem 3 poderes, né? Executivo, legislativo e o judiciário. E esse grau de crise do setor político, digamos assim, que a gente vinha falando antes, tem a ver diretamente com esse papel que o judiciário passa a desempenhar no país. A leitura que a gente faz dessa situação é de que há uma guerra entre o setor, digamos assim, mais político do ponto de vista do legislativo, mas também do executivo, e o setor judiciário. Existe aí uma briga, digamos assim, que a gente chama de briga interburguesa e tal, desses setores que estão se degladiando e tal, né? Na nossa opinião, todo corrupto e corruptor, ele deve ser preso. E mais e tal, ele deve perder tudo aquilo que ele roubou e tal, deve ser ressarcido aos cofres do Estado. Isso independente se é PT, se é Aécio Neves, se é Garotinho, independente e tal. Na nossa opinião, é preciso que todo corrupto e corruptor seja preso e tal. Mas, do ponto de vista do judiciário, é importante que se diga que é um poder e tal. E um poder, inclusive, paralelo, digamos assim, em relação ao executivo e tal, nos dias de hoje e tal.
né? E isso eu não estou dizendo nenhuma novidade, tal. Isso já foi dito aí na mídia em geral e tal, que em vários momentos aí o judiciário acabou desempenhando um papel quase de executivo, quase de dar as cartas e tal, no dia a dia aí da política brasileira dos últimos anos e tal. Aí, nesse sentido, é importante que se diga e tal, que o judiciário não é nenhum santinho e tal. Teve agora aí um reajuste nos seus salários, e qual salário, né? É preciso que se diga, né? O valor do salário, de 16%. Né? E agora tem uma negociação com o Temer para transformar esses 16% aí no que era a questão do direito e tal, que os juízes têm do ponto de vista de imóvel e tal, do ponto de vista residencial e tal. Essa situação, você percebe claramente que acaba tanto o executivo quanto o judiciário, o legislativo, se alternando do ponto de vista de determinadas coisas e tal. Você tem uma situação aí que o judiciário ele tem feriado e tal, do dia do juiz e tal. Entendeu? Então, as coisas, né? Você vai levantando, digamos assim, não é que, digamos assim, a categoria do judiciário, do ponto de vista dos juízes e tal, seja a salvação da lavoura e tal no Brasil. Não é isso e tal. Pelo contrário, acaba se alternando aí e tem inúmeros exemplos nesse sentido e tal. Candidato, o senhor falou ali que o salário de um senador deveria ser o mesmo do salário de um professor. Não desmerecendo os professores, inclusive, eu sou filha de uma professora. E o professor é a profissão que passa por todas as formações profissionais, né? O que temos em comum é que todas as formações, independente de qual área seja, passa pela mão dos professores. Mas um professor que tem uma importância, uma posição dentro da esfera municipal, do seu município, da sua escola, não seria diferente da representação de um político, da visibilidade, da responsabilidade? Essa equiparação não me parece muito clara nesse sentido. Entendeu? Porque a representatividade, a responsabilidade nível de Brasil, de uma satisfação para toda uma população, de prestar esclarecimentos, de prestação de serviço, é bem maior. E por que eleger a categoria de professor, se temos tantas outras também? Se seria o salário que... a categoria professora, a gente sabe que o salário é muito baixo, não é um salário compatível a toda a sua relevância social, histórica, mas por que essa equiparação? E eu não entendo muito, não fica muito claro para mim, não sei se para ti também fica, Luiz, por que comparar assim com o professor, sendo que há uma dimensão muito clara entre as duas posições, não diminuindo, não depreciando de forma alguma os professores. Que bom, Thaís, porque a questão do professor, da professora, do trabalhador em educação, a gente precisa hierarquizar, na nossa opinião, como PSTU, no mais alto grau e tal, e na minha de como organização pessoa também, da sociedade, porque pelo papel que desempenha. Então, primeiro isso. Segundo, que o debate do ponto de vista do salário comparado ao salário de um professor tem a ver diretamente com uma das questões a discussão do piso da educação, o piso dos professores, que foi debatido amplamente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente e tal, né?
principalmente aquela situação do Tarso Genro de aprovar o piso salarial em nível federal e tal, quando era ministro da Educação, e depois aqui como governador de não garantir tal a questão do piso. Então tem um pouco a ver com isso e tal, também tem a ver com a questão da luta dos trabalhadores em educação em nível nacional, nas várias federações e tal, em relação a esse quesito aí do salário. Segundo, é importante que se diga que eu acompanhei em 2002, 2003, eu acompanhei um debate interno nos Correios, que discutia a ocupação do cargo, como petista, evidentemente, quem iria ocupar o cargo, aqui na Superintendência Regional aqui no Rio Grande do Sul. E aí um militante petista me diz o seguinte: João, nós estamos discutindo aí internamente para botar o fulano de tal como diretor regional na época, que agora que é superintendente, né? Daí eu falei, tá, mas fulano, não, diretor regional que vocês estão propondo não é aquela coisa e tal. Não, João, mas tu já viu que presidente só assina, João? Que o diretor regional vai assinar e tal. Então, essa questão da relevância de um político em nível federal ou de um professor, para nós não existe essa relevância e tal. Na nossa opinião, eles têm os mesmos papéis e tal. Candidato, o nosso programa está chegando ao final e nós temos uma pergunta final para o senhor, que é a seguinte: por que o senhor quer ser senador? Eu, João Augusto, quero ser senador para que a classe trabalhadora ela tenha uma alternativa. Agora, no processo eleitoral, uma alternativa de voto e no Senado Federal, uma alternativa de defesa das demandas da classe trabalhadora. Muito bem. O nosso programa está chegando ao final. Conversamos com o candidato do PSTU, nosso candidato de hoje, João Augusto Gomes, e nós estaremos continuando, né, com essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado aqui pela RDC TV. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado a você, Luiz, muito obrigado a Thaís, muito obrigado à produção. Nós queremos agradecer à RDC TV, porque, principalmente em nível nacional, a nossa candidatura, a Vera Lúcia, a presidência da República, não está conseguindo ter espaço na mídia nacional. Muito obrigado. Nós agradecemos, agradeço também, Thaís, a participação, minha colega aqui, que me ajudou nos questionamentos. Obrigado pela participação, Thaís. Eu que agradeço muito, Luiz. Agradeço também por ter tido a oportunidade de lhe ouvir melhor também, candidato, e toda a equipe da RDC. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui pela RDC. Amanhã a série de entrevistas com os candidatos que disputam 2 vagas no Senado continua. Sandra Weber, do Solidariedade, será entrevistada a partir das 10h30 da noite. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.